Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe a mensagem de Cristo, o Evangelho do Senhor, aos seus contatos. Esse singelo gesto espalha a mensagem, que ela com certeza não volta vazia. E com certeza nós temos contatos, amigos, colegas que precisam sim ouvir a palavra de Deus. E se você não é inscrito em nosso canal, peço que você o faça. Esse gesto lhe permite ficar mais conectados com a família Manaim. Iniciaremos uma nova minissérie de mensagens com 7 vídeos, essa série de oração. Nós meditaremos no tema oração sobre a ótica bíblica. Vamos trazer exemplos de homens e mulheres de Deus com suas orações práticas, sem teorias, mas a Bíblia, ela relata textos onde homens e mulheres rasgam seu coração perante o Deus, perante o soberano, e nós vamos estudar um pouquinho ao longo desses 7 vídeos, entendendo os tipos de orações, o porquê orar, entre outras coisas. Nesse primeiro vídeo, um vídeo mais introdutório, nós vamos dar um pano de fundo geral de oração. Vale lembrar e ressaltar que oração é um pilar da vida de um crente. Se você pensar num edifício, se você pensar em algo grandioso, ele é fundamentado, ele é estruturado, ele é alicerçado por uma base sólida. E se pensarmos nesse exemplo, trazendo para a vida do crente ela tem que ser alicerçada em coisas simples, mas que precisam ser vividas com intensidade e com constância. Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão, entre outros. E nós vamos focar na oração bíblica, que ela é muito mais do que uma vã repetição, onde você repete. Não, a oração é falar com Deus, é se relacionar com Deus, é trazer um Deus poderoso, soberano, que saia de um campo de algo inatingível e passe a um relacionamento próximo e íntimo, como de um pai e um filho. Ele é sim Senhor soberano, mas ele permite um relacionamento de pai e filho. A palavra de Deus é Deus falando conosco e a oração é nós falando com Deus. Então, meu amado irmão, a primeira provocação que eu deixo nessa manhã é: como está a sua vida de oração? Você tem orado diariamente? Por que e por quem você tem orado? O que tem norteado as suas orações? Tem sido uma oração egocêntrica, onde você está no centro da oração, uma oração egoísta por muitas vezes, ou essa oração ela tem uma variedade de repertório? Jesus, o maior exemplo, o nosso grande mestre, enquanto homem, mesmo sendo um com o Pai, um Deus trino que teve esse relacionamento dimensionado de uma outra forma, porque uma parte da Trindade passou a viver como um homem na terra, como eu e como você, mas ele era um com o Pai intimamente, mas ele nos deixou um grande exemplo, que a sua vida, os seus relatos, a sua biografia era norteada de momentos de orações. A multidão clamava, a multidão exaltava, a multidão exprimia e muitas vezes ele se afastava da multidão para orar. Muitas vezes diante de uma aflição, muitas vezes para tomar uma decisão, Jesus ele parava tudo e orava. E diante desse tema oração, eu queria ler um breve texto bíblico, um texto bem conhecido, onde Jesus, no famoso Sermão do Monte, ele dá indícios do que deve ser a nossa vida de oração. Vamos ler Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 5. Diz assim a sagrada palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então aqui, nesse trecho de Jesus ele confronta um primeiro formato de oração, que é uma oração hipócrita, uma oração que sai da mente, da boca, uma oração que está focada em performance, que está focado em expor de uma forma eloquente, focada na admiração dos homens. Essa era a oração dos fariseus. E aqui Jesus diz, não vai por esse caminho. A nossa oração, a oração que o Pai espera, é uma oração de coração rasgado, de coração derramado. E essa oração ela tem que ser vivida no secreto, porque o Pai que está no secreto, Ele o vê e o recompensará. Jesus também ele bate na oração repetida, naquela oração que é o mesmo motivo, a mesma coisa. Imagine você tendo um relacionamento com uma pessoa, quer seja seu filho, esposa, amigo, e em todo relacionamento ele só utiliza a mesma forma de fala. E ainda mais com uma forma de apenas pedir. Se torna um relacionamento que não é um relacionamento, se torna numa troca, numa barganha, numa repetição que muitas vezes pode gerar uma importunação. Nesse mesmo capítulo 6, Jesus ele nos brinda com a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida, a oração universal, que os cristãos do mundo todo o fazem. E essa oração ela não é apenas para ser repetida desenfreadamente, sem o entendimento. Ela não substitui a sua oração diária, matinal, do seu coração, das suas coisas. Mas a oração do Pai Nosso é uma oração que deixa muito ensinamento para mim e para você. É uma oração que não tem o eu. O pão é nosso, o Pai é nosso. É uma oração que glorifica, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. É uma oração que estabelece as hierarquias, quem está no comando, quem tem o poder. É uma oração que trata da comunidade e nos expõe não como perfeitos, que nós devemos perdoar como os demais, que ajuda-nos a nos perdoar os próximos, que nós possamos perdoar, que nós sejamos perdoados e que também nós possamos perdoar. E que o reino e a glória e toda a exaltação seja dado ao Senhor. E que nós possamos absolver esse ensinamento da oração do Pai Nosso, não como uma oração que devemos repetir diariamente sem entender, sem meditar no que ela representa. Mas a essência dessa oração nós temos que trazer para as nossas orações. Uma oração que não seja egoísta, uma oração com mais nós e menos eu. Uma oração onde o Senhor ele é exaltado e nós nos tornamos pequenos, diminutos e necessitados do favor do Senhor. E meu amado irmão, nós vamos seguir nessa série, que você tenha esse momento para refletir sobre oração, como está a sua vida de oração. É muito pouco provável você encontrar um crente sadio, saudável, se não tiver a sua vida nutrida em oração, joelho no chão, derramar diante do Senhor. E se esse conteúdo trouxe alguma lucidez para você sobre o tema oração, e se também você tem algum pedido de oração, deixe nos comentários. A nossa equipe de intercessão sempre lê, interage e lê e ora por cada um dos comentários e pedidos de oração. E muito mais do que em outros vídeos, que os nossos manás sempre terminam com oração, nós vamos encerrar sempre cada um desses manás sobre orações com orações práticas. E hoje nós vamos orar pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria, para que nós tenhamos uma vida de oração sadia diante do Pai. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graças te damos, Senhor Deus amado, que o Senhor permite que tenhamos livre acesso ao Pai.
sem intermediários, Pai, sem rituais. Nós podemos sim, Pai, fechar a porta do nosso quarto, rasgar o nosso coração em oração, se derramar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, clamando pelo seu favor, pela sua misericórdia, tendo, Senhor Deus amado, orações, Pai, em nome de Jesus, em prol da comunidade, em prol, Senhor Deus amado, dos santos, em prol daqueles que ainda não foram alcançados. Nos ajuda, Deus amado, a ter uma vida de oração, a ter uma disciplina de oração, a ter sede, Senhor Deus amado, pelo relacionamento contigo. Ó, Senhor Deus amado, que, Senhor Deus amado, se tem algum irmão ou irmã, Senhor, que está lembrando, Senhor Deus amado, dos momentos majestosos e alegres em oração que tinha contigo, que o Senhor restaure, Pai, essa vida de oração. Esse é o meu clamor nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um excelente dia e que você, se possível, tire um momentinho para você orar individualmente. Não usufruindo da oração de outra, mas você mesmo tendo lá o seu momento de derramar com o Pai, se possível, ao final desse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.